No casebre do porqueiro. Ulisses subiu do porto por caminhos agrestes, através de um terreno arborizado por cima das serras, até o lugar onde Atena lhe dissera que encontraria o porqueiro, que era o servo mais leal para com a memória de Ulisses. Encontrou-o sentado na frente da casa, no lugar onde tinha construído o recinto, num terreiro de larga vista, belo e amplo a toda a volta. Esse recinto tinha o próprio porqueiro construído para os porcos do amo ausente. Com grandes pedras o construíra. Plantara também um pomar de pereiras bravas. Do lado de fora fixara uma vedação de muitas estacas de ambos os lados, bem juntas, tendo cortado para esse efeito a madeira de um carvalho. No interior do recinto havia feito 12 pocilgas, umas perto das outras. Em cada uma delas estavam encurraladas 50 porcas, fêmeas que tinham parido, pois os machos estavam fora, em número reduzido, porque iam sendo dizimados pelos pretendentes que os comiam. O porqueiro mandava sempre o melhor dos porcos, cujo número era de 360. Junto deles dormiam 4 cães, ferozes como animais selvagens, criados pelo porqueiro. Porqueiro esse que estava agora ajustando a seus pés umas sandálias, cortando o couro de boa cor. Quanto aos outros servos, 3 ao todo, tinham partido em várias direções com os porcos. O 4º servo fora enviado à cidade, contra sua vontade, para levar um porco aos pretendentes, para que o sacrificassem para o jantar. De repente os cães avistaram Ulisses e atiraram-se a ele, ladrando. Mas Ulisses, em sua argúcia, sentou-se logo, deixando cair da mão o bastão que levava. Se não tivesse feito isso, ali, junto das pocilgas, teria ficado todo mordido e lacerado. Mas o porqueiro foi logo atrás dos cães. Precipitou-se porta fora, deixando cair das mãos o couro. Chamou os cães e, atirando-lhes pedras, os pôs para correr em todas as direções. "Ancião!" gritou. "Na verdade, os cães o teriam dilacerado num ápice, e sobre mim você teria derramado censuras. Mas ande lá, para se refazer do susto. Entre aqui em meu casebre. Depois de comer qualquer coisa, vai me contar suas desgraças." Assim falando, o porqueiro conduziu-o para o casebre. Fez com que ele se sentasse, espalhando espessa folha de pinheiro no chão, e por cima pôs a pele de uma cabra lanzuda. Ulisses alegrou-se pelo modo como estava sendo recebido e disse: "Que Zeus e os outros deuses imortais lhe deem tudo o que mais deseja, visto que me acolhe com tanta gentileza. Ancião, não tenho o direito de desconsiderar um estrangeiro, pois de Zeus vêm todos os estrangeiros e mendigos. O que tenho para oferecer-lhe é pouco, mas é dado com boa vontade. Se meu amo estivesse em Ítaca, tudo seria diferente. Mas morreu, e quem me dera que morressem Helena e toda sua laia. Foi por causa dela que aconteceram tantas desgraças, pois também meu amo foi combater contra os troianos." Em seguida, o porqueiro apanhou a túnica com um cinto e foi para as pocilgas, onde encurralara os leitões. De lá tirou 2 leitões e ambos sacrificou. Chamuscou-os, cortou-os e pôs a carne em espetos. Depois de tudo assado, trouxe a carne e pôs diante de Ulisses, ainda quente nos espetos, polvilhando com branca cevada. Depois, numa taça, misturou o vinho doce. Sentou-se diante de Ulisses e disse para encorajá-lo: "Coma, estrangeiro, o que os criados têm para oferecer? Carne de leitão, pois os gordos porcos são os pretendentes que os comem, sem se preocuparem com a ira dos deuses. Não sacrificam apenas 1 ou 2 vítimas por dia, matam rebanhos inteiros, consomem todo o vinho. Meu amo tinha bens em abundância, mais que outro qualquer, quer no continente, quer em Ítaca. Não, nem 20 homens juntos tinham tal fortuna. Para você vou enumerá-la: 12 manadas de gado no continente, igual número de ovelhas, outros tantos porcos e igual número de rebanhos errantes de cabras, que pastores de fora e aqui da terra apacentam. Nesta ilha pastam 11 rebanhos de cabras, rebanhos guardados por homens de confiança,
De minha parte guardo e crio essas porcas, e escolho o melhor dos porcos para mandar aos pretendentes. Assim falou, e Ulisses comeu a carne e bebeu o vinho em silêncio, planejando a desgraça dos pretendentes. Mas depois que jantou e satisfez o coração com comida, o porqueiro encheu a taça, de que costumava beber, com vinho até cima. Ulisses tomou-a e perguntou: Amigo, quem é seu amo? Segundo diz, um homem bastante rico e poderoso. Diz que ele pereceu por causa de Helena. Diga-me quem ele é. Talvez possa dar-lhe alguma notícia dele, pois já muito viajei. Ancião, não quero desconsiderá-lo, mas já se sabe que os viandantes necessitados de comida mentem, sem nenhuma intenção de dizer a verdade. Os que chegam aqui a Ítaca vão logo contar à minha senhora uma história inventada. Ela os recebe com gentileza e faz muitas perguntas a eles. Contam-lhe suas mentiras e ela chora, como é próprio na mulher, quando lá longe lhe morreu o esposo. Depressa também você, ó ancião, inventaria uma história, se alguém lhe oferecesse uma capa e uma túnica para vestir. Quanto a meu amo, já os cães e as rápidas aves de rapina lhe rasgaram a carne dos ossos, já a alma lhe saiu do corpo. Ou então foram os peixes no mar que o comeram, e os ossos ficaram em alguma praia, envoltos em muita areia. Assim morreu ele longe. Que saudades eu sinto de Ulisses! Mas até me envergonho de pronunciar seu nome, pois ele está ausente, tão longe daqui. Disse-lhe então Ulisses: Amigo, é assim tão incrédulo? Ouça-me então. Juro-lhe que Ulisses regressará, e que eu receba a recompensa da boa notícia quando ele chegar e regressar para casa. Dê-me agora uma capa e uma túnica, belas vestimentas. Antes disso, por mais que precise de algo, nada aceitarei, pois odeio o mendigo que conta histórias inventadas como remédio para a pobreza. Seja Zeus minha testemunha, o que digo se cumprirá. No decurso deste mês chegará aqui Ulisses. Entre o quarto minguante e a lua nova voltará para casa, e se vingará de todos aqueles que lhe desonraram a mulher e o filho glorioso. Eumeu encolheu os ombros e disse: Ancião, não lhe darei recompensa de tão boa notícia, nem para casa regressará Ulisses. Beba seu vinho calmamente e pensemos em outras coisas. Não me lembra agora disso, pois o coração em meu peito se enche de tristeza quando alguém me recorda meu amo bondoso. Deixemos seu juramento, e que Ulisses possa regressar como eu o desejo, e também Penélope, o ancião Laertes e Telêmaco, seu filho. Por ele também me lamento, um rapaz de beleza tão excepcional, mas agora não está bom da cabeça, pois partiu sem mais nem menos para Pilos. Mas conte-me você, ó ancião, as desgraças que sofreu. Quem é? De onde vem? Fale-me de seus pais e de sua cidade. Que nau o trouxe? Como o trouxeram os marinheiros a Ítaca? Quem diziam eles que eram? Pois não me parece que tenha chegado a pé. Respondeu-lhe então Ulisses, inventando muitas mentiras. Vou falar-lhe com toda a sinceridade. Creta é minha terra e sou filho de homem rico. Meu pai teve também outros filhos, filhos legítimos de sua esposa. É que a mãe que me deu à luz era concubina comprada. Meu pai era honrado entre os cretenses como um deus, pela felicidade, pela riqueza e pelos filhos gloriosos. Mas a morte levou-o para a mansão de Hades, e seus filhos legítimos dividiram os bens, e para tal lançaram as sortes. Para mim deram uma parte muito pequena e uma casa. Desposei, porém, uma mulher de família rica, graças a meu próprio valor, pois eu não era desonesto e muito menos covarde. Agora toda a força me deixou, mas penso que, quando olha para mim, lhe reconhece os vestígios, embora me domine grande quantidade de sofrimento. Nunca gostei da lavoura, nem de estar parado em casa com mulher e filhos. Sempre gostei de naus com remos, de guerras, de lanças polidas e de setas. Coisas terríveis, diante das quais outros homens ficam arrepiados. Mas homens diferentes gostam de coisas diferentes.
Ainda fiquei algum tempo em casa com minha família, mas depois tive vontade de navegar para o Egito. Lá permaneci durante 7 anos, e muita riqueza acumulei entre os egípcios. Mas depois chegou um homem fenício, um mentiroso e um velhaco, uma doninha em forma de gente. Sobre mim, prevaleceu com seus enganos, a ponto de me convencer a partir para a Fenícia, onde ele tinha casa e bens. Ali permaneci com ele durante 1 ano inteiro. Mas depois me mandou para a Líbia, numa nau preparada para o alto mar. Vim a descobrir que ele queria vender-me como escravo, por bom preço. Fui na nau, já de sobreaviso, mas à força. Houve uma tempestade e a nau foi estilhaçada pelo trovão de Zeus. Só eu me salvei, pois Zeus pôs em minhas mãos o mastro, para que ainda assim eu conseguisse fugir da desgraça. Agarrei-me a ele e fui levado por ventos terríveis. Durante 9 dias fui levado, e na 10ª noite uma onda enorme me arrastou até a terra dos Tesprócios. Ali o rei dos Tesprócios me acolheu. Seu filho tinha me encontrado na praia, vencido pelo frio e pelo cansaço. Deram-me roupas para eu vestir, e foi aí que ouvi falar de Ulisses, pois o rei afirmou que o recebera como hóspede, estando ele a caminho de sua pátria. Disse-me que Ulisses tinha ido a Dodona, para lá ouvir o oráculo de Zeus, sobre como poderia regressar a Ítaca depois de tão longa ausência, às claras ou disfarçado. Amavelmente, o rei dos Tesprócios arranjou-me transporte numa nau que partia para Duliquio. Mas, para minha desgraça, mais uma vez me quiseram vender como escravo. Tiraram minha roupa e puseram-me no corpo estes andrajos esfarrapados, que pode ver com seus olhos. No fim da tarde, chegamos a Ítaca. Amarraram-me na nau com uma corda torcida, mas os deuses desfizeram facilmente minhas amarras. Deslizei pela prancha alisada, entrei na água e logo comecei a nadar. E em pouco tempo tinha me livrado deles. Subi depois para o lugar onde há um bosque frondoso, e ali me agachei tremendo. Eles, com grandes gritos, iam e vinham à minha procura, mas cansaram-se de procurar e embarcaram novamente. Quanto a mim, os deuses esconderam-me facilmente e vieram trazer-me para a propriedade de um homem compreensivo. Afinal, parece que é meu destino viver. Disse-lhe então eu que o ouvira, siderado: ó pobre estrangeiro, na verdade comoveu meu coração, dizendo tais coisas. Tudo o que sofreu e viajou, mas há uma parte que para mim não está certa. Isso que contou sobre Ulisses. Que necessidade tem você em sua situação de mentir? Mas reconheço que sou desconfiado, desde que outro me enganou com sua história. Dizia que assassinara um homem e que tinha vagueado por toda a terra. Depois veio para minha casa, onde o acolhi com gentileza. Afirmou que vira Ulisses na casa de Idomeneu, em Creta, onde reparava as naus, estilhaçadas pelas tempestades. Disse que ele viria no verão ou no outono. Agora você não tente agradar-me nem enfeitiçar-me com mentiras. Não será por isso que demonstrarei mais estima e respeito por você. Se o acolho, é porque respeito Zeus e tenho pena de você. Respondeu-lhe então Ulisses: na verdade, tenho um coração incrédulo no peito, visto que nem jurando o convenci, nem o persuadi. Mas agora façamos um acordo, e no futuro serão testemunhas para ambos os deuses do Olimpo. Se de fato seu amo regressar para esta casa, dê-me como roupa uma capa e uma túnica, e arranje-me transporte para Duliquio, para onde desejo ir. Mas se seu amo não regressar tal como eu digo, então atice contra mim os servos e me atirem de um rochedo abaixo, para que no futuro outro mendigo se abstenha de mentir. Estrangeiro, você acha que eu o convidaria para meu casebre para depois matá-lo? Como rezaria então a Zeus? Enquanto assim falavam um com o outro, ouviram que se aproximavam os porcos e os homens que deles tratavam. Fecharam as porcas no lugar onde costumavam dormir. Incrível foi o alarido dos porcos ao serem encurralados,
Então o porqueiro falou aos companheiros, dizendo: Tragam o melhor porco que houver, para que o sacrifiquem em honra do estrangeiro que vem de longe, e já agora tiraremos também nós algum proveito. Assim falando, foi rachar lenha com um machado de bronze, enquanto os outros trouxeram um porco de 5 anos. Puseram-no perto da lareira. O porqueiro não se esqueceu dos deuses imortais, pois era homem de bons pensamentos. Atirou no fogo pelos da cabeça do porco e rezou a todos os deuses. Degolaram e chamuscaram o animal. Depressa o esquartejaram. O porqueiro pôs pedaços de carne crua, começando pelas pernas, na rica gordura, e os pôs no fogo, depois de polvilhá-los com farinha. Cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado. O porqueiro levantou-se para dividir a carne, pois sabia o que era justo. Honrou Ulisses com o lombo do porco, alegrando assim o coração do amo. Que seja tão caro, ó eu meu, a Zeus Pai como é a mim, visto que em minha miséria me honrou com tantas coisas boas. Eumeu respondeu: Coma, ó estranho hóspede, e alegre-se com aquilo que tem em sua frente. O Deus dá uma coisa e tira outra, assim como lhe apraz, pois tudo lhe é possível. Depois de verter uma libação de vinho, pôs a taça nas mãos de Ulisses. Foi Messaúlio que serviu o pão, ele que o porqueiro comprara sozinho, sem conhecimento da rainha e do ancião Laertes. Comprara-o dos Táfios, com seu próprio dinheiro. Lançaram-se às iguarias que tinham em sua frente. Mas, quando afastaram o desejo de comida e bebida, Messaúlio levantou o pão da mesa e para a cama se apressaram, saciados de carne e de pão. Veio a noite, horrível, sem lua. Choveu toda a noite e o vento soprou com força. Eumeu fez a cama para Ulisses perto da lareira, atirando peles de cabra e de ovelha. Aí se deitou Ulisses, e sobre ele o porqueiro atirou uma capa grande e grossa, que ele guardava como muda de roupa para o caso de surgir uma tempestade terrível. Ali Ulisses dormiu e os jovens dormiram a seu lado. Porém o porqueiro não gostava daquela cama, longe dos porcos, e preparou-se para sair. Primeiro pendurou nos ombros fortes uma espada afiada. Depois vestiu uma capa grossa, para se proteger do vento, e pegou a pele de uma cabra grande e bem gorda. Levou também uma lança afiada, para afastar cães e homens, e foi dormir no lugar onde dormiam os porcos, debaixo de uma côncava rocha que o protegia do vento.